antes disso, irmãos, eu preciso dar uma introdução na palavra. Porque essa mensagem não é algo que é muito pregado. Essa passagem sobre a viagem de Paulo. Então, eu preciso dar uma introdução aqui para vocês entenderem. E eu preciso que vocês prestem bastante atenção, amém? Todos comigo aqui? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, a maioria de nós conhecemos a história de Paulo. Paulo é aquele que era chamado Saulo, era um perseguidor da igreja de Cristo, por ele ser um religioso, por ele ser algo que seguia as leis, porém, ele era um religioso e não conhecia Cristo. Só que aconteceu que ele pediu uma carta ao sacerdote, porque ele queria perseguir os cristãos também em outras cidades. E vai acontecer que ele pede essa carta ao sacerdote, o sacerdote lhe dá essa carta e ele vai perseguir cristãos em outras cidades. Porém, quando ele passa na cidade de Damasco, ele tem um encontro com Cristo. Ali tem um clarão em volta dele, e nesse clarão, então, ele ali, uma voz vai dizer para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ao dizer ele pergunta: quem é que está falando? E Jesus vai dizer: sou eu, Cristo, a quem tu persegues. Paulo então fica cego. E então Deus manda Ananias para ser curado. E a primeira coisa a qual eu gostaria de dizer para vocês, algo que eu vivi, é que muitos de nós já fomos perseguidores da igreja de Cristo. Eu, por exemplo, quando eu via evangélicos, eu ficava julgando eles, julgava pastores, falava mal da igreja, falava mal de pastores, falava por que eles ficavam gritando se Deus não é surdo. Eu achava eles um bando de loucos, perturbados da cabeça. Só que eu não sabia o que era viver em Cristo. E Paulo também era assim. Ele perseguia por não saber quem era Cristo. Mas ele teve um encontro com Cristo. E ele teve aquilo que nós dizemos que é uma metanoia, uma conversão total, uma mudança total, aonde ele não iria mais perseguir, mas ele seria quem ele iria proclamar o Evangelho. Então isso acontece conosco também, comigo aconteceu isso. Eu creio que aconteceu com outros aqui também. E depois disso, ele foi um homem que saiu a pregar a palavra por vários lugares, várias cidades. Só que chegou um dia que ele disse: eu vou voltar para Jerusalém. E quando ele voltou para Jerusalém, ele foi até o templo. Só que quando ele estava no templo, os israelitas sabiam quem ele era. E então eles ficaram indignados. E eles culparam Paulo, eles julgaram Paulo e falaram que Paulo deveria ser preso e até morto, porque ele estava pregando a palavra de Deus, pregando Cristo. E então as pessoas vão arrastar ele para fora do templo e vão querer matá-lo. Só que aí Deus faz com que os soldados tirem ele de lá e levem ele preso. E ao levar ele preso, ele é julgado no Sinédrio. E após ser julgado no Sinédrio, eles de novo tentam maquinar a morte de Paulo. Só que aí, Paulo, ele ouviu a voz de Deus. Em Atos 23:11, diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. E então Paulo, diante do procurador Festo, era o nome dele, Festo, um procurador de Roma, ele vai falar para Festo assim: Festo, eu quero e faço apelo para César.
E ele então, como cidadão romano, ele tinha esse direito. E então, nesse apelo, ele vai ter o direito de ser julgado em Roma. O que Paulo estava fazendo era pedindo aquilo que Deus ordenou a ele, sendo direcionado por Deus. Só que aí nessa história é onde vai começar a falar do capítulo 27, que é onde ele vai começar uma viagem. Viagem essa de navio em direção a Roma. E é aí onde Deus vai começar a falar conosco. Amém? Eu queria que o imagem de divulgação colocasse aí a primeira imagem. Não, a primeira imagem. Irmãos, Paulo ali, ele vai viajar em um barco, em um navio, em direção a Roma. E eu quero que vocês imaginem esse barco como a vida de vocês com Cristo. Amém? Usem a imaginação de vocês. A vida de vocês com Cristo é esse barco. E a outra coisa, a outra imagem que vai ser mostrada, esse é o destino. É vocês em uma viagem, em um navio, onde esse navio é sua vida com Cristo em um destino eterno. A Nova Jerusalém, a morada com Cristo. Quem quer ir para lá? Glória a Deus. Hein? E o que é a tempestade? A tempestade, irmãos, é aquilo que tenta afundar o barco. A tempestade é aquilo que tenta te impedir de chegar ao destino. A tempestade é aquilo que tenta te parar. A tempestade é aquilo que quer fazer você parar a viagem. Mas aqui nós vamos aprender, por Cristo, a passar pela tempestade. Amém? Vamos lá, Atos 27, no versículo 10. Atos 27, versículo 10. Amém? Já está no telão ali. Quem não tem possibilidade de ler na Bíblia, está no telão. Então está assim: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. E aqui, irmãos, nós vemos o primeiro problema. Coloca para mim o tópico 1, por favor. Aconteceu aqui, irmãos, é que Paulo deu uma direção para o centurião. Porém, eles não quiseram ouvir a Paulo. Eles preferiram ouvir o piloto e o dono do barco. E o que nós aprendemos com isso na nossa vida cristã é que nós não podemos dar ouvidos a quem não deveria. Porque Paulo ali estava sendo usado por Deus para tentar livrar aqueles homens de uma tempestade. Porém, o que eles fizeram foi ouvir o piloto, ouvir o dono do barco, e não ouvir quem eles deveriam ouvir, que é um homem de Deus. E aqui a primeira coisa que nós temos a aprender, para não entrar em uma tempestade e até mesmo conseguir sair por ela, é isso aqui, ó. Seguir os conselhos de Deus. Seja através da palavra de Deus, ou seja através de um homem de Deus, é necessário você ouvir os conselhos de Deus.
Tudo isso para você não entrar numa tempestade. E até mesmo se você estiver numa tempestade, para você conseguir sair dela. Olha o que está escrito em Salmos 119, versículo 105. Diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Irmãos, em meio a uma tempestade há uma escuridão. Em meio à tempestade você fica perdido e não sabe para onde você ir. Só que quando você tem a palavra de Deus, a voz de Deus, a vontade de Deus no seu coração, você tem uma luz. Você tem uma direção, porque a palavra de Deus é isso. Ela traz clareza para o caminho. Então, se você está num barco que é a vida com Cristo, e se o seu destino é a Nova Jerusalém, você precisa estar a todo momento ligado na palavra do Senhor, porque é ela que vai clarear o seu caminho em direção à Nova Jerusalém. Esse é o nosso destino. Salmos 1:1 vai dizer: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Irmãos, como é feliz aqueles que não seguem conselhos de ímpios. Irmãos, eu já passei por isso. Eu creio que muitas pessoas também já passaram. Quantas coisas a gente já fez sem ter uma direção de Deus. E o que aconteceu depois? Entrou em tempestade. Entrou em desespero, entrou em angústia. Entrou em uma vida precária financeiramente, no casamento ou em qualquer que seja a área da vida. Em todas as áreas da nossa vida nós podemos passar por tempestade, principalmente se nós ficarmos ouvindo os ímpios. Foi isso que aqueles homens no navio fez. Ouviram os ímpios e entraram em uma tempestade. Em Provérbios 12, 5, 6 vai dizer: os planos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios é enganoso. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Sabe por que você não teve livramento? Porque não ouviu a voz de Deus. Irmãos, quantos homens eu vejo entrando em tantas coisas, como vícios, como jogatina, como o pastor está falando sempre que eu esqueci a palavra, do empresto dinheiro, o agiota. Quantas pessoas têm entrado nessa, irmão, ouvindo conselho de ímpio? Às vezes a pessoa te fala: não, pega lá, só, depois você paga. E a pessoa entra num buraco sem fundo, entra numa tempestade que não sai nunca mais. E aí perde a paz, perde tudo, perde família, entra numa tempestade que não sai mais. Quantas pessoas eu já ouvi falar que tiveram vontade de suicidar porque fizeram um jogo, perderam muito dinheiro e entraram em depressão. Irmãos, isso é muito forte. É necessário nós sempre procurarmos ouvir a voz de Deus e não entrar em conselhos de ímpios. E a segunda coisa a qual eu vou falar está em Atos capítulo 27, versículo 13. Atos 27, versículo 13. Diz assim: começando a soprar suavemente o vento sul, estes pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois desencadeou da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras
e ficamos à deriva. Eu gostaria que vocês voltassem lá no versículo 13, que diz assim: começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Coloca o segundo tópico, por favor. E aí está um grande problema. As pessoas precisam tomar cuidado com aquilo que elas desejam. O desejo de muitos, tem levado eles à tempestade. Tempestade essa que destrói, irmãos. Só porque quer alimentar um desejo. Então, a segunda coisa, para você não entrar em uma tempestade e até mesmo sair dela, cuidado com os seus desejos. O que você tem desejado ultimamente? Será que você está atendendo esses desejos? Desejos esses que às vezes trazem um vento suave, algo agradável à sua mente, ao seu coração, a seu prazer, só que depois isso te leva a uma tempestade que você fica à deriva. Como diz na palavra, à deriva, perdido, sem direção. Irmãos, nós precisamos lembrar sempre, nós temos um destino. E esse destino é eterno. E algo que eu gostaria que vocês repetissem sempre na mente de vocês: a tempestade é passageira. Não existe tempestade que dura eternamente. Não existe no mundo. Mas o destino é eterno. Então gravem sempre isso na mente de vocês, para quando vocês passarem por uma tempestade, vocês lembrar: é passageiro. Deus vai me tirar dessa. Deus vai me orientar na palavra dele e eu vou sair para a glória de Deus. Irmãos, a outra coisa, Atos 27, 20, 23. Atos 27, 23. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus, a quem pertence e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenha ânimo, senhores. É Deus te dizendo nesta noite, irmão. Você que está passando por uma tempestade, seja ela qual que for, Deus está dizendo: tenha ânimo, senhores. Tenha ânimo, homens. Tenha ânimo. Porque Deus vai te livrar. Deus vai te dar salvação. E no final diz: creio em Deus, que acontecerá conforme foi dito. Irmãos, Paulo aqui diz, Deus disse para Paulo: não tenha medo. Eu digo para vocês também: não tenham medo. Porque o medo te paralisa. O medo te impede de prosseguir. E isso não é o que Deus quer para a sua vida. Deus quer que você vá adiante. Entende? E algo que é importante aqui também é que Deus vai dizer para Paulo: Paulo, essas pessoas que estão aí no navio, elas vão ser salvas através da sua vida, porque eu sou contigo. Você sabia que tem alguém na sua família dependendo de Deus na sua vida? Você sabia que seu filho, talvez sua esposa, talvez o seu irmão, sua mãe, o seu pai, talvez está dependendo de você fazer uma oração para ele? Talvez está dependendo de você falar de Deus para ele? Irmãos, não existe pessoa que não tem jeito para ela. Não existe.
Aqui na igreja nós temos ex-viciados. Aqui na igreja nós temos pessoas que eram de outras religiões. Aqui nós temos pessoas de vários tipos. E Deus deu salvação para todos eles. Então tenha certeza que você, assim como Paulo, é um instrumento de Deus para salvar aquele que está lá na sua casa. Amém? E outra coisa, em Atos 27, 30, diz assim: tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Aqui eles deixaram cair foi o barco salva-vidas, não é os homens. Porque o que Deus quer dizer aqui para nós é que se abandonar o navio, a morte. E no princípio eu falei com vocês que o navio é a nossa vida com Cristo. E o problema é que em meio à tempestade, vem em nós o desânimo, vem em nós aquela vontade de largar tudo. Só que Deus está nos dizendo nesta noite, através da palavra, não abandone o navio. Porque se você sair desse navio, irmãos, haverá morte. E aqui você pode pegar várias coisas. Talvez aquilo que você quer abandonar em meio à tempestade, talvez pode ser o seu casamento, talvez pode ser o seu trabalho, talvez pode ser a sua empresa, talvez é a sua saúde que está em tempestade. Não sei qual é a área da sua vida que pode estar em tempestade, mas Deus está te dizendo: não abandone. Não abandone seu ministério, não abandone a sua vida com Deus, não abandone a sua oração com Deus, não abandone o seu jejum com Deus, porque se você abandonar, você vai morrer. E é morte espiritual. E quem sabe, talvez até física. E o grande problema é que quando você abandona, a sua fé é minada. A sua fé é destruída. E a palavra diz que nós somos salvos pela fé em Cristo, nosso Senhor Salvador. E através dessa tempestade, se você decidir abandonar o barco, você vai perder a sua fé. Irmãos, eu já falei isso aqui. E quantas pessoas eu já vi morrerem espiritualmente, fisicamente, por causa de abandonar aquilo que eles tinham, que era a vida com Cristo. Nós temos vários exemplos, vários. E isso serve de alerta para nós, porque em meio à tempestade, irmãos, é preciso perseverar. O tópico 3 é: em meio à tempestade é preciso perseverar. Porque aquele que persevera, irmãos, mesmo tendo errado, ele alcança a misericórdia. Então isso é a palavra. Se não perseverarmos, não vai ter misericórdia. E isso não é a vontade de Deus. E bem rápido, eu queria aqui contar um testemunho, a qual eu vivi no ano passado.
Muitos aqui sabem, eu trabalho com transporte, tenho uma van. E mais ou menos mês de março, por aí, a minha van estragou o motor. E eu não tinha dinheiro em caixa para arrumar. E não fica barato. Gastei mais ou menos uns 30 mil. E além disso, você ainda fica parado. Quem já teve essa experiência sabe que mecânico fala que vai entregar com 1 mês, com 2 meses, entrega com 3 meses. E demorou 3 meses. Não é do Luiz que eu estou falando não, viu, irmãos? Ele é mecânico de gasolina, né, diesel não. Por incrível, é até bem rápido ele. Glória a Deus. E eu fiquei, irmãos, 3 meses sem trabalhar. Gastando 30 mil. E chegando conta atrás de conta. E eu sem trabalhar. Em meio ao desespero, eu falei, vou lanternar a van, que aí ocupa a minha mente. Não vou ficar pensando, senão vou ficar louco. E eu ali, buscando na palavra orientação, buscando na palavra o socorro de Deus. E eu um dia, lendo a palavra disse assim, eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Ô irmãos, aquilo veio como uma flecha no meu coração. Mas nós, quando estamos na tempestade, nós somos tão incrédulos, que eu falei assim, e até usando a palavra mesmo, né? Eu falei assim, Deus, a tua palavra diz que justo é só um. A tua palavra diz que justo é só Jesus. Eu não sou justo, Senhor. Eu sou pecador. Então talvez eu estou passando por isso, porque eu não sou justo. Mas aí veio de novo a palavra, mais forte ainda, dizendo para mim, filho, você não é justo, mas Jesus, eu, o seu Deus, morri na cruz, e através de mim, Cristo, você é justificado. Irmãos, aquilo trouxe um alívio tão grande. Eu comecei a chorar e ver um amor de Deus ali tremendamente na minha vida. E como eu disse na palavra, irmãos, a gente tem o péssimo hábito em confiar em homens. A gente tem o péssimo hábito em ouvir conselhos de ímpios. E a pessoa que era gestor da empresa que eu trabalhava, quando a van estragou o motor, assim que eu liguei para ele, que eu sabia que ia demorar, eu falei para ele, olha, eu vou precisar de um tempo que o motor estragou. Ele falou assim, era uma empresa muito boa, na época eu achava que eu estava numa das melhores empresas. Ele falou comigo assim, pode ficar tranquilo. Assim que a sua van estiver pronta, pode voltar, que a vaga é sua. Então eu mais que nunca, passei cartão. Glória a Deus, tinha um limite alto, fui passando. E aí, irmãos, é aquilo que eu disse na palavra. É ouvir o conselho do ímpio sem pedir a direção de Deus. E eu naquela ânsia de não perder a minha vaga, a minha oportunidade, lá só rodava 2 carros, só eu e uma Fiorino. Eu fui lá e fiz o motor, estou fazendo, tal, passou 2 meses. Ele já me liga, Gabriel, preciso fazer uma reunião com você. Não, beleza, tudo bem. Fizemos a reunião de vídeo. Ele falou, Gabriel, não tem como você trabalhar mais na empresa. Porque a empresa agora exige um determinado ano para o veículo. E o seu veículo é mais velho. Então não atende. E eu ali, irmãos, em meio à tempestade. Sabe quando você está numa tempestade que está forte? Mas aí de repente parece que vem um raio que vai destruir tudo. Foi eu. Passando aquele sufoco, ainda vem uma notícia dessa. Mas o Deus que eu sirvo, Ele é maravilhoso demais. E aconteceu que a van ficou pronta.
Deus abriu uma porta do Pronamp, eu consegui pegar um dinheiro com juros baixíssimos, consegui ali sanar as contas, consegui ter paz. Porque o nosso Deus é isso, irmãos. Ele não vai jogar dinheiro do céu, mas a paz Ele te dá. E através disso eu tive paz. Arrumei a van tranquilo. Tranquilo não, né? Já desesperado, entre aspas, porque um homem 3 meses sem trabalhar, eu estava vendendo queijo, e glória a Deus que os irmãos aqui comprou queijo na minha mão. Obrigado, viu, gente? Deus convenceu vocês. O Andrezão, então, meu Deus, direto ia lá. Então, irmãos, Deus fez isso. Deus abriu a porta do queijo, eu fui vendendo. E quando a van ficou pronta, eu já comecei a trabalhar logo, viajando, entrando um dinheiro bacana, porque viagem entra um dinheirinho a mais, mas gasta um pouco mais, mas ali entrava dinheiro a mais e melhorou as coisas. Só que eu queria que vocês aprendessem isso. Eu não sou o melhor para ensinar, não. Mas Deus, Ele faz coisas na vida da gente que é impressionante. Eu, depois disso, que eu estava viajando, irmãos, e não estava, eu faltei uns 2, 3 cultos, estava difícil para chegar nos horários, nos trabalhos da igreja, nas minhas coisas com Deus. Eu fui e falei assim: Deus, abre uma porta, a qual eu não precise viajar, a qual eu consiga fazer a obra do Senhor. E Deus então abriu uma porta, irmão. E que porta, viu? Eu não trabalho de segunda a sexta, mas não, eu trabalho de segunda a sábado. Olha só. E outra, ganhando mais do que eu ganhava na empresa que eu achava que era top. Mas não estava bom, não. Deus surpreende a gente demais. Hoje eu consigo prestar serviço, não é para uma empresa, mas é para 2. Porque eu consigo fazer uma de manhã, minha esposa ajuda à tarde, e eu presto serviço para 2 empresas. E o que eu quero que vocês entendam com isso é que, primeiro, busca de Deus. Põe Deus em primeiro lugar. E você vai viver experiências com Deus maravilhosas. Faz como eu fiz. Em meio ao desespero, em meio a uma tempestade, busca o conselho de Deus na palavra dEle. Porque aquilo que eu falei aqui, irmãos, eu vivi. Todos sabem, eu fui perseverante. Chorava calado, ficava triste em casa, mas eu não desisti. Eu não parei de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Porque se nós pararmos, irmãos, nós morremos. Se nós pararmos, o barco afunda. Se nós pararmos, nós não chegamos no destino que Deus preparou. E por último tópico aqui, não acabou ainda não, viu gente? Tem mais. E o último tópico aqui, lá no versículo 38, vai falar algo muito forte. No tópico 4 que eu coloquei, tire do barco o que te afunda. Tire do navio o que tem te afundado. Irmãos, nessa passagem, as pessoas que estavam naquele navio, em meio à tempestade, elas tiveram que tirar aquilo que estava pesando o navio para eles conseguir sobreviver e passar pela tempestade. Eles tiveram que tirar aquilo que às vezes eles achavam que para eles era importante, mas eles tiveram que tirar, senão eles não conseguiriam passar pela tempestade. E isso é para nós. Se você não tirar certas coisas da sua vida com Cristo, coisas que não agradam a Ele, o seu navio vai afundar. E se afundar, meu irmão, fica difícil. Então, eu digo para vocês, tirem.
Tirem da vida de vocês aquilo que afunda a sua vida, aquilo que destrói a sua vida com Cristo. Tira os vícios, tira a pornografia, tira o adultério, tira a jogatina, tira tudo aquilo, irmão, que te afunda. Quem aqui, irmão, que não teve que tirar nada? Estava contando a experiência para os irmãos aqui. Às vezes vocês acham que é coisa boba, acham que a gente não passa por tempestade, acham que a gente não tem que melhorar. E de novo sobre a van, quando eu comprei a van, a pessoa falava que poderia dirigir com carteira B. A minha é de rodagem dupla, mas mesmo a de rodagem dupla, dependendo da carga de peso dela, você pode dirigir com carteira B. Só que eu não sabia. E rodei vários e vários anos com a van desse jeito. E teve um dia que o pastor pregando aqui na igreja sobre mau procedimento, Deus falou no meu coração, o Espírito Santo me incomodou, Gabriel. Você tem que mudar isso, meu filho. Vai trocar sua carteira. E, irmãos, eu não tinha condições na época, mas eu fui lá, dividi de 10 vezes. E passei. E acabou. E depois disso, que veio esse reboliço na minha vida. E a tempestade, às vezes, você acha que um mal, mas lá no futuro você vai ver que era só Deus moldando a sua vida, te transformando, fazendo aquilo que vai glorificar o nome dEle. E hoje eu glorifico a Deus por tudo que aconteceu na minha vida. E na minha vida foi a habilitação. O que foi na sua vida? O que é na sua vida? É música mundana? Não sei. Talvez é um trabalho que sei lá, não condiz com a vontade de Deus. Irmãos, teve uma vez que eu não sei, teve uma vez que eu estava vendendo tênis de Nova Serrana. E eu vendendo esses tênis de Nova Serrana, eu falava assim, não tem problema não, eu estou comprando e estou vendendo. Qual que é o problema? Aparentemente não tem problema nenhum. E eu conversando com os irmãos, conversei com o pastor Tiago, com várias outras pessoas, e de novo, o Espírito Santo me incomodando. E teve um dia que eu fui fazer compra lá, eu fui e perguntei para o rapaz, tem como você me dar a nota fiscal? Porque se ele tiver como me dar a nota fiscal, tá tudo beleza, né? Tudo bacana. Mas ele falou, não tem como eu te dar a nota fiscal. E então depois disso eu parei. Às vezes é uma coisa boba, que para você é bobo, mas para Deus tem diferença. E isso é tão sério, que olha o que aconteceu com Moisés. Isso aqui nem estava para falar, mas talvez vocês precisam ouvir isso. Moisés, Deus falou para ele para falar a rocha, mas ele foi lá e bateu. E outra coisa, saiu água. Matou a sede do povo. Só que lá na frente Deus vai falar com ele, olha, você não vai entrar na terra prometida. Você vai ver, mas não vai entrar, porque você bateu na rocha. Ou seja, é algo simples, mas não deixa de ser desobediência, entende? É algo simples, mas continua sendo desobediência. Não estou dizendo que ele não foi salvo, claro que foi, mas ele perdeu uma promessa de Deus por causa de um mau procedimento. Será que você, será que eu não estamos perdendo uma promessa de Deus, um sonho de Deus para as nossas vidas por causa de um mau procedimento? Pode ser, irmão. Pode ser. Então tire do barco, irmãos, aquilo que faz te afundar. Afundar a sua vida com Cristo. E eu gostaria de ler com vocês aquilo que agora está lá em Atos 27, 33. 27, 33. Já estou terminando, viu, gente?
Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada para comer. Agora eu os aconselho a comer algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Podem entrar aqui, irmãos. Irmãos, o que Paulo fez aqui é que, em meio à tempestade, eles passando ali por grande dificuldade, ali na peleja, eles não se alimentaram. E não tem como passar por uma tempestade fraco. É impossível você passar por uma tempestade com fraqueza. E nós aqui, através de Deus, nós preparamos uma ceia de fortalecimento para vocês. Porque, irmãos, se Deus não nos fortalecer, se Deus não estiver conosco, não vamos vencer. Para passar por essa tempestade, precisamos nos fortalecer. E nós levamos os ingredientes desse pão no monte, nós consagramos ao Senhor e oramos para que hoje Deus fortalecesse a cada um de vocês. Eu não sei qual é a tempestade que vocês estão passando, mas Deus sabe. Deus sabe aqui a dificuldade de cada um de vocês. Deus sabe a minha, Deus sabe a sua. Deus sabe a sua luta, irmão. Deus está com você quando você acorda, quando você levanta, quando você vai dormir. Deus, Ele sabe de cada pensamento seu. E aqui os irmãos vão distribuir. E depois que todos estiverem em mãos, nós vamos orar e ceiar para a glória do Senhor, uma ceia de fortalecimento em Cristo. Amém? Podem distribuir, irmãos. Irmãos, não é o pão que faz, não. Mas isso é um ato profético, a qual o Espírito Santo do Senhor, através desse pão e dessa água, pode nos fortalecer nessa noite. E eu creio que através da palavra, Ele já está fazendo isso. Eu creio que já está havendo mudança de pensamento nesta noite. Eu creio, irmão. Deus não ia trazer essa palavra à toa. Deus não ia fazer com que eu viesse e pregasse algo tão sério à toa. É porque nós precisamos estar fortalecidos em Cristo Jesus para poder passar por essas tempestades. Irmãos, foi feito com todo carinho e foi feito com toda fé. Então, se você está aí com uma tempestade na sua saúde, Deus é poderoso para te curar. Se você está desempregado, se você está passando por uma dificuldade financeira, Deus é poderoso para mudar a história como mudou a minha. Se você está com uma dificuldade no casamento, se o seu casamento está para ser destruído por uma tempestade, Deus, Ele é poderoso para ressuscitar esse casamento. Deus, Ele é poderoso para mudar a história. Eu sei porque Ele já mudou a minha história, já mudou a história do Wesley,
já mudou a história do Luiz, já mudou a história de muita gente aqui, já mudou muito, gente, a nossa história. E eu sei que Ele é poderoso para mudar a história de cada um de nós. Cada um de nós. Tenha fé, irmão. Tempestade é passageira. Não existe tempestade eterna. Só existe uma coisa que é eterna, que é a vida com Cristo, que é a Nova Jerusalém. Isso é eterno. Isso é eterno. Então, irmãos, tenha fé. Deus não te trouxe aqui nesta noite à toa. Comece a lembrar na sua mente aí tudo que você tem passado. Comece a pensar aí nas dificuldades a qual você tem passado. Comece a pensar aí naquilo que Deus poderia fazer na sua vida para mudar a sua história. Comece aí a trazer à sua mente, irmão, aquela dificuldade que você tem, dificuldade física, espiritual, dificuldade no trabalho, dificuldade na sua casa, no seu lar. Ei, traga a sua memória. Fale na sua mente com Deus. Deus, olha essa tempestade na minha vida. Olha essa tempestade na minha vida, Deus. Muda a minha história. Faça com que eu possa também contar um testemunho de transformação. Porque, irmãos, após aquela tempestade, após comer o pão, o barco parou em um lugar. Houve um momento em que eles tiveram que sair do barco, porque o barco parou. E eles saíram do barco quando eles chegaram em uma cidade que chamava Malta. Malta significa refúgio. O nosso refúgio é Cristo, irmãos. O nosso refúgio é o destino que Ele preparou para nós. O nosso refúgio é a Nova Jerusalém. Queria que vocês se colocassem de pé. Deus, eu oro a Ti, Senhor, nesse momento. Deus, eu sei que esse ato a qual o Senhor colocou no nosso coração e nos conduziu a fazer não foi em vão. Eu sei que isso que o Senhor nos ordenou a fazer, Deus, é por um grande motivo. É para nos fortalecer a passar por essa tempestade. Isso que o Senhor nos fez fazer nesta noite, Deus, é para lembrar que o Teu Espírito Santo, Senhor, pode nos conduzir a passar por essa tempestade. Eu oro ao Senhor, a Deus, pedindo ao Senhor, que através do Teu Espírito Santo, que esse pão venha agir em nós através do Senhor, Espírito Santo, nos fortalecendo em nome de Jesus, nos dando força em nome de Jesus, para superar, Deus, as nossas dificuldades, para superar, ó Deus, essa tempestade que tem tentado nos desanimar, tem tentado nos parar, tem tentado fazer com que nós não venhamos chegar ao nosso destino, mas em nome de Jesus, essa tempestade não vai nos parar. Nós vamos passar por ela, contando testemunho, glorificando ao Senhor, que nós fomos fortalecidos pelo Senhor, e que nós passamos por ela, dando graças a Deus, glorificando ao Senhor, louvando ao Senhor, e nós já vencemos, Deus, em nome de Jesus, nós já vencemos. Indere que asuri ande andarás, dagaço que exuri ende enderes, e aqui asuri andagari andarás, deresuri eshi andarás, andagaço que ende enderes. E que em nome de Jesus, Deus, todo espírito que tentar parar, todo espírito que tentar desanimar,
caia por terra no nome de Jesus. Que através dessa ceia, Senhor, nós venhamos fortalecer, para que esse espírito desanimador, esse espírito que tenta nos parar, caia por terra no nome de Jesus. E eu já declaro, através dessa ceia do Espírito Santo do Senhor, que ele já é derrotado e que nós já vencemos em Cristo Jesus. Podem comer, irmãos. Dê liberdade ao Espírito Santo. 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 Ei, irmãos. Ei, Deus. Obrigado, Jesus. Erequia suriendere surienderes. Ie queria suriandaras. Lagaço que exirie suriandaras. Nere suriande agada surienderes. Andarás suriande andarás. Degueço que exurienderes. Dará suriende que suriandaras. Dará surie surienderes. Ei, negueço que ande andarás. Deus, fortaleça, Senhor. Fortaleça, Senhor. E tudo que o inimigo fizer, ó Deus, para tentar parar, caia por terra no nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor, restaura as forças. Forças espirituais. Traz para perto, Senhor, teus filhos, o teu filho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, que essa água venha trazer na memória nossa aquilo que o Senhor diz na tua palavra. Que o Senhor é a água viva. O Senhor é a água viva que desce do trono de Deus. Água essa que nos dá vida. Nos dê vida hoje, Senhor. Nos dê vida hoje, Senhor. Nos dê vida em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Podem beber. Glória a Deus. Glória a Deus. Não, vou contar 1, 2, 3 e vocês vão dar um glória a Deus. Porque esse glória a Deus, depois de uma ceia dessa, está meio desanimada, né? Pelo amor de Jesus. 1, 2, 3. Aê, ó. Ô, glória. Ressuscitou os homens aí. Meu Deus do céu, aí. Ô, glória. Irmãos, queria que vocês levantassem a mão de vocês. Enilton. Chega junto, Enilton. Irmãos, eu tenho certeza que a palavra foi abençoada. E se Deus permitir, para a glória do Senhor, em julho nós teremos outro culto de homens. E aqueles que vieram a primeira vez já estão convidados, tá, amém? Vocês são bênção nessa casa do Senhor, chamada casa de oração.